Vamos lá, vamos agora resolver essa questão 14 aqui, que é bem fácil ela. Quando você ver, vai ser bem fácil. As duas figuras a seguir são formadas por 5 quadrados iguais. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Observe que elas possuem eixos de simetria conforme assinalado a seguir. Ó. O que é um eixo de simetria? O que é uma figura ser simétrica? Significa que se tu dividir ela no meio, vai ficar a mesma banda. Por exemplo, ó, se eu pegar essa folha aqui, ó, e eu dividir ela no meio, eu vi que ela é simétrica, ó. Se eu dividir ela no meio, vai ter duas partes iguais, ó. Essa parte aqui é igual a essa daqui. Isso é uma figura ser simétrica. Quando você divide, fica a mesma parte para um lado e a mesma parte para o outro. Se eu pegasse esse quadro e dividisse esse assim no meio, ele ficaria simétrico. Uma parte para um lado e a mesma parte para o outro. Seguindo, aí tu tinha essas figuras aqui, ó, formadas por 5 quadrados e com no mínimo um eixo de simetria. Aí a questão dizia: as figuras abaixo também são formadas por 5 quadrados iguais. Quantas delas possuem pelo menos um eixo de simetria? Ou seja, ela tem que possuir pelo menos um eixo. Ela pode ter 3, 4, 5, mas a gente quer só que ela tenha um eixo. Se ela tiver um eixo, beleza, já está contando. A primeira figura é uma figura bem fácil, formada por 5 quadradinhos, que era mais ou menos assim. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha essa figura aqui, formada por 5 quadradinhos. Ela possui algum eixo de simetria? Os 5 quadradinhos são iguais, tá? Os 5 quadradinhos são iguais. Ela possui algum eixo de simetria? Sim. Se você vier, ó, ela possui esse eixo de simetria aqui. Esse eixo de simetria aqui. Ela possui também esse eixo de simetria aqui. Ela possui outros também, como por exemplo, se eu pegasse aqui, ó. Eu podia pegar aqui, ó. Ou seja, ela já possui um eixo de simetria. Pelo menos um eixo de simetria. Ou seja, ela já está contando. A gente já tem uma figura, ó. A gente já pode colocar que tem uma figura, ó. Uma figura já possui um eixo de simetria. Vamos analisar a outra. A outra figura que tinha para ser analisada nessa questão era um assim, ó. Tinha um assim, assim, formado por 4 quadrados. Assim, assim e assim. Pronto. Era uma figura assim. Essa figura possui algum eixo de simetria? Me diz. Se eu pegar e dividir ela assim, não dá, ou ainda fica sobrando essa parte. Mas se eu pegar e dividir ela assim, ó, também não dá, fica sobrando essa partezinha aqui, ó. Se eu pegar e tentar dividir assim, também não dá, assim também não dá. Ou seja, não, essa figura não possui nenhum eixo de simetria. Ou seja, a gente não vai contar ela. Por enquanto a gente só tem uma figura com eixo de simetria. A próxima figura era uma figura assim, ó, formada por 4 quadrados em cima. Assim que era a figura. Essa figura, os 4 quadrados são iguais. Essa figura possui algum eixo de simetria? Me diz. Ó, se eu pegar e tentar dividir bem assim, ó, no meio. Se eu tentar dividir bem assim no meio, fica uma parte para um lado, a parte para o outro. Mas olha, ó, essa bandinha aqui, ó, desse bichinho aqui, ó, desse quadradinho, tá sobrando. Ou seja, não é simétrico. O que é simétrico? O que fica para um lado, fica para o outro. Ou seja, ó, é o exemplo da borboleta, ó. Você pode ter aqui, ó, uma borboleta. Você tem lá a borboleta e as asas da borboleta. E as asas da borboleta. Se tu pegar a borboleta e partir no meio, tu pega essa borboleta e parte no meio, ó, fica metade para um lado e metade para o outro. Isso é simétrico. Isso, quando tu divide uma figura, fica metade para um lado e metade para o outro. Essa figura ela não entrou na nossa lista. Ela não é simétrica. A outra figura que tinha era essa daqui, ó. Formada por 3 quadrados e 2 embaixo, assim. Pronto, ó. Era essa figura aqui. Vamos ver se ela é simétrica. Se eu tentar dividir ela assim, não dá. Ó. Assim fica errado. Se eu tentar dividir ela assim, também não dá. Também fica errado. Se eu tentar dividir ela assim, também não dá. Fica errado. Ou seja, essa figura também não possui nenhum eixo de simetria. Ela não vai entrar na nossa lista. Ou seja, era só uma questão de você fazer e traçar linhas. A outra figura que tinha era uma figura assim, ó. Tinha assim. 3 quadrados assim. E mais 2 aqui na frente. Tinha essa figura. Nessa figura possui algum eixo de simetria?
Deixa eu ver, se eu vier assim, ó, não tem nenhum eixo de simetria. Se eu vier assim, também não tem nenhum eixo de simetria. Mas se eu vier assim, ó, fica metade do tempo para um lado e metade do tempo para o outro, ó. Ficou simétrico, ficou simétrico. Ficou metade, ó, para um lado e metade para o outro. Ficou simétrico. Então, a gente já tem uma segunda figura simétrica. Segunda figura simétrica. Vamos ver se tem mais alguma. Vamos ver se tem mais alguma. A próxima que tinha para ser analisada era essa daqui, ó. Que era uma que tinha assim, assim, 3 quadrados, 2, assim. Pronto. Tinha uma figura mais ou menos assim. Vamos ver se essa figura tem algum eixo de simetria, ó. Se eu tentar pegar essa figura e fazer assim, vai ficar sobrando esse quadradinho aqui, ó. Se eu pegar essa figura e tentar fazer assim, vai ficar sobrando esses dois quadradinhos aqui, ó. Ou seja, tem que olhar que o que fica de um lado fica do outro. Ficou essa banda do lado, ficou essa banda do outro, mas olha, ficou sobrando isso. Então essa figura também não é simétrica. Essa figura não vai entrar na nossa lista, ela também não é simétrica. Vamos olhar agora a próxima. A próxima seria essa daqui, ó. Tu vai ter dois quadrados, e tu vai ter isso daqui, ó. Mais dois assim e mais um assim. Esse negócio meio estranho, essa figura meio estranha. Vamos ver se ela tem alguma simetria. Vamos lá. Se tu pegar e vir assim, ó, não deu certo. Se tu pegar e vir assim, ó, ficou com a mesma área de um lado, a mesma área do outro. Será que ela é simétrica? Aí é que pode estar o erro. Aí é que tem que tomar cuidado. Por quê? Olha bem aqui, olha bem aqui. Ficou um L de um jeito desse lado e um L desse jeito de outro. Ou seja, não é só ficar a mesma área de um lado e a mesma área do outro. Tem que ficar igual. Olha, esse L está diferente desse L, ó. Ele está na posição invertida. Significa que não ficou a mesma cor desse lado, a mesma cor desse outro. Mesmo que tenha ficado a mesma área, a mesma figura, digamos assim, ó. Aqui é um L, aqui também é um L, mas não tem eixo de simetria. Isso não é um eixo de simetria. Por quê? Porque ficou uma posição diferente as duas. Isso poderia ser um problema na resolução da questão. A outra figura seria uma figura mais ou menos assim, ó. 3 quadrados aqui. Assim e assim. Isso tem algum eixo de simetria? Tem algum eixo de simetria aqui? Claro que tem. Olha aqui, ó. Se a gente dividir, ó, dividindo no meio, ficou a mesma parte de um lado, ó. Mesma parte de um lado e ficou a mesma parte do outro, ó. Ou seja, tem um eixo de simetria nessa figura. Tem simetria. O que ficou de um lado ficou do outro e do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ou seja, já tem uma terceira figura, ó. Uma terceira figura. Vamos ver se tem mais alguma. Ainda falta analisar mais algumas. Tem mais essa figura aqui, ó. 2 quadrados aqui. Um quadrado assim. E mais outro assim. Vamos ver se essa figura tem algum eixo de simetria. Você olha assim, ela parece meio estranho, mas se você olhar, é um M. Se você olhar, ó, ela é um M, ó. E o M tem eixo de simetria, ó. Você passar pelo meio dele. Ou seja, eu vou passar pelo meio desse M pra ver, né? Não custa nada tentar. Olha aí, ó. Deu certo. Ficou a mesma coisa de um lado, a mesma coisa do outro e na mesma posição, ó. O que ficou desse lado aqui, ó, que eu tô pintando, ficou desse lado aqui que não tá pintado. Ou seja, essa figura possui eixo de simetria. Já é aí a nossa quarta figura. Agora vamos analisar a outra. Qual seria essa outra? E última de hoje. Seria essa daqui, ó. Tu vai ter uma figura mais ou menos assim. Assim. E assim. Pronto, tem essa figura aqui. Uma figura esquisita, vamos ver se ela tem alguma simetria. Se eu dividir assim, ó. Se eu pegar e vir numa reta dividida assim. Não tem uma simetria, ó. Mesmo que tenha ficado a mesma área de um lado, a mesma área do outro,
você vê que está diferente, não é a mesma coisa, não é a mesma figura. Ou seja, isso daqui não seria um possível eixo de simetria dela. Se eu pegar e tentar dividir assim, ó, também não dá, porque ficou sobrando essa partezinha aqui, ó, desse quadradinho aqui, ó. Ficou sobrando esse quadradinho aqui. Ou seja, também não é um eixo de simetria. Vamos ter esperança. Se eu dividir assim, também não dá. Ou seja, essa figura não tem nenhum eixo de simetria. Então, quantas figuras que a gente analisou hoje? A gente analisou todas. Quantas é que tem eixo de simetria? 1, 2, 3, 4. Olha, 4. Gabarito, letra B. Ou seja, não tem nada dessa questão de cálculo, nem nada. É só você olhar a própria questão. A gente disse o que era simetria, ó. Ela dava figura. Você dava pra ver que estava dividido no meio, ó. Aqui está dividido no meio, aqui está dividido no meio. Isso, tu só tinha que ter uma noção básica do que significa simetria. Se tu não tem um vocabulário bom em matemática, isso é um perigo, porque se tu não sabe o que é simetria, como é que tu vai resolver uma questão dessa? Tu não sabe nem o que é que tu fazer. Questão simples, depois a gente vai resolver as outras. Pronto.